Existe um momento em que Deus olha para a nossa vida e diz: chega de dar voltas no mesmo lugar, é hora de avançar. E talvez essa mensagem esteja chegando até nós hoje, porque por muito tempo a gente ficou rodando ou rodeando o mesmo deserto, repetindo os mesmos pensamentos, carregando os mesmos medos, aceitando os mesmos limites, vivendo as mesmas dores e chamando isso de destino. Mas e se não for destino? E se for apenas um ciclo que chegou ao fim? Em Deuteronômio capítulo 2, existe uma frase muito forte. Deus diz ao povo de Israel que eles já tinham rodeado aquela montanha por tempo suficiente. Em outras palavras, vocês ficaram tempo demais nesse lugar. Agora mudem a direção e sigam em frente. E essa palavra não fala apenas de geografia, fala de mentalidade, de decisão, fala de movimento, fala de liberdade, porque muitas vezes o deserto não está só ao nosso redor. O deserto também pode estar dentro de nós. A gente pode estar trabalhando, pode estar sorrindo, conversando, cumprindo obrigações, mas por dentro sentir que está parado. Como se a vida estivesse andando, mas nós estivéssemos presos no mesmo ponto. Às vezes a gente fica preso no passado, preso em culpa, preso em uma perda, em uma decepção, em uma palavra que alguém disse, em um erro que cometemos, em uma versão antiga de nós mesmos. E o mais perigoso é quando a gente se acostuma com o deserto. A gente começa a achar normal viver cansado, com medo, sem alegria, sem esperança. Normal viver sobrevivendo. Mas nós não nascemos apenas para sobreviver. Nós nascemos para crescer, para frutificar, para aprender, para evoluir, para servir, para prosperar e viver com propósito. O Criador não colocou dons, talentos, inteligência, capacidade, sensibilidade e força dentro de nós para ficarmos a vida inteira dando voltas no mesmo lugar. Não. Existe uma caminhada, existe um chamado, existe uma terra de amadurecimento, de liberdade, de paz e de prosperidade esperando por nós. Mas para chegar lá, a gente precisa entender uma coisa. Ninguém avança carregando uma mentalidade que pertence ao deserto. É preciso mudar nossa mentalidade. O povo de Israel estava em uma caminhada longa. Eles já tinham passado por muitos processos. Já tinham visto milagres, já tinham sido sustentados, já tinham enfrentado dificuldades, mas chegou uma hora em que Deus deu uma ordem clara para eles. Viram-se para o norte e sigam em frente. Isso nos ensina que existe um tempo de esperar, mas também existe um tempo para se mover. Existe tempo para aprender, mas também existe um tempo para sair do deserto. No deserto a gente aprende, mas a gente precisa sair dali. O deserto pode ser várias coisas. Pode ser dependência, pode ser humildade, resistência, fé e direção.
Isso tudo a gente pode aprender no deserto. Mas o deserto nunca foi o lugar para construir morada, para permanecer lá. O deserto é passagem, não é destino final. O problema é que muitas vezes o lugar que era para ser apenas uma fase vira a nossa identidade. A gente começa a dizer: eu sou assim mesmo. Minha vida sempre foi difícil. Nada dá certo para mim. Eu não consigo, não mereço. Tenho medo de tentar de novo. Essas frases constroem paredes dentro da mente. E quando a mente aceita o limite, o corpo para, a alma cansa e a vida trava. Por isso, Deuteronômio 2 nos desperta para uma verdade. Quando Deus diz que é hora de avançar, continuar parado também se torna uma forma de desobediência à vida. Para avançar, nós precisamos mudar a mentalidade. Não adianta sair fisicamente de um lugar, mas continuar pensando como escravo, como vítima, como alguém sem valor, sem direção, sem futuro. A verdadeira liberdade começa dentro. A gente começa a sair do deserto quando para de alimentar pensamentos que nos enfraquecem. Quando a gente deixa de repetir eu não posso e começa a declarar eu posso aprender. Quando a gente deixa de dizer eu perdi muito tempo e começa a dizer eu ainda tenho vida, e enquanto há vida, há caminho, há possibilidades, há oportunidades, é possível. Quando a gente para de olhar para o passado como prisão e começa a olhar como escola. O passado pode ter nos ferido, mas ele não precisa nos governar. O passado pode ter nos ensinado, mas ele não precisa nos limitar. O passado pode explicar muitas dores, mas não pode decidir o nosso futuro. A mentalidade de sucesso não é arrogância. Não é achar que somos melhores do que os outros. Mentalidade de sucesso é entender que a vida responde ao movimento, responde à responsabilidade, à fé, à disciplina e à direção. Prosperidade com propósito não é apenas ter dinheiro, é ter paz para dormir, é ter saúde para viver, é ter sabedoria para escolher, coragem para recomeçar, clareza para dizer não ao que destrói e força para dizer sim ao que nos aproxima da nossa verdadeira essência. Então, como a gente começa a avançar? A gente precisa reconhecer onde está dando voltas, em qual área da nossa vida estamos repetindo os mesmos ciclos. Pode ser nos relacionamentos, no dinheiro, na saúde, na fé, na forma como nos tratamos, pode ser na falta de coragem para começar algo novo. A pergunta é qual montanha nós estamos rodeando há tempo demais. A gente precisa parar de esperar uma motivação perfeita. Muita gente não avança porque está esperando sentir coragem, mas na maioria das vezes a coragem aparece depois do primeiro passo e não antes. A gente não precisa ver o caminho inteiro.
A gente precisa dar o próximo passo, certo? Precisamos cuidar das palavras que saem da nossa boca. Palavras criam direção. Quando a gente fala o tempo todo que não consegue, a nossa mente começa a trabalhar contra nós. Mas quando a gente começa a dizer, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou avançando, Deus está me guiando, a vida está me ensinando, algo dentro de nós começa a se organizar. A gente precisa se afastar daquilo que alimenta o deserto. Existem ambientes, conversas, hábitos e pessoas que nos puxam de volta para a nossa antiga versão. E isso significa, ou melhor, isso não significa ter raiva de ninguém, mas sim ter consciência que aquilo que nos puxa para trás, ou aquilo que nos diminui, a gente precisa se afastar. Porque nem todo mundo vai entender o nosso avanço. Nem todo mundo vai aplaudir a nossa mudança. Mas a nossa vida não pode ser governada pela opinião de quem decidiu continuar parado. A gente precisa agir com constância. Um grande avanço não é apenas, ou não nasce apenas de uma grande decisão. Ele nasce de pequenas decisões repetidas todos os dias. Beber mais água, dormir melhor, estudar um pouco, cuidar do corpo, organizar o dinheiro, orar, meditar, ler, trabalhar com honestidade, aprender uma nova habilidade, perdoar, soltar o peso, fazer o que precisa ser feito. É assim que a gente vai saindo do deserto, um passo consciente por vez. Nessa caminhada chamada vida, uma das maiores descobertas é entender que nós não estamos aqui por acaso. Cada um de nós carrega uma essência. Existe uma identidade dentro de nós que não foi criada pelo medo, pela dor, pela comparação ou pela rejeição. Muitas vezes a gente se perde tentando ser aceito, tentando provar valor, tentando agradar todo mundo, tentando viver a vida que esperam de nós. Mas e a nossa vida? As nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, onde fica? O verdadeiro avanço começa quando a gente volta para dentro e pergunta: o que Deus colocou em mim? Quais dons eu tenho ignorado? Quais talentos eu deixei adormecer? Que tipo de vida combina com a paz que eu quero carregar? O que eu faço com naturalidade e que pode servir outras pessoas? O que precisa morrer dentro de mim ou em mim para que a minha verdadeira vida comece? Essas perguntas são simples, mas são muito poderosas. Porque se a gente não se conhece, qualquer caminho parece servir. Mas quando a gente começa a se conhecer, a gente entende que nem toda porta aberta é direção, nem todo convite é propósito, e nem toda oportunidade combina com a nossa essência. Avançar não é correr para qualquer lugar. Avançar é caminhar na direção certa. E a direção certa sempre aproxima a gente de mais paz, mais verdade, mais responsabilidade, mais liberdade,
mais sabedoria e mais vida. Talvez hoje a nossa maior decisão não seja mudar tudo de uma vez. Talvez seja apenas aceitar que não precisamos morar no deserto. Não precisamos mais carregar culpas do passado. Não precisamos mais nos diminuir. Não precisamos mais viver presos ao medo. Não precisamos mais repetir ciclos que já nos ensinaram o que tinha que ensinar. Chega uma hora em que a dor precisa virar sabedoria, a queda precisa virar aprendizado, o medo precisa virar coragem, a espera precisa virar movimento e o deserto virar testemunho. Deuteronômio 2 nos lembra que existe uma ordem divina para quem ficou tempo demais parado. Levantem-se, mudem a direção e avance. Não é sobre pressa, é sobre decisão. Não é sobre provar algo para os outros, é sobre obedecer ao chamado da vida dentro de nós. Não é sobre fugir do processo, é sobre entender que o processo já cumpriu o seu papel. A gente não precisa ser perfeito para avançar. A gente precisa estar disposto. Disposto a aprender, disposto a crescer, disposto a deixar o passado no lugar dele, disposto a construir uma nova mentalidade, disposto a viver com mais fé, com mais coragem e mais propósito. Então hoje a mensagem é clara. Nós ficamos tempo demais no deserto. É hora de avançar. É hora de sair da repetição, da rotina, da mesmice. É hora de parar de rodear a mesma montanha. É hora de deixar para trás aquilo que pesa. É hora de caminhar com mais consciência. É hora de viver os dons que recebemos. É hora de prosperar com sabedoria, de buscar a liberdade com responsabilidade. É hora de assumir a vida que fomos chamados para viver. Que a gente tenha coragem para dar o próximo passo. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simples, mesmo que ninguém veja. Porque todo caminho grande começa com uma decisão interna. E a nossa decisão hoje pode ser não viver mais preso ao lugar onde Deus já mandou sair. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Lembre-se, o deserto pode ter feito parte da sua história, mas ele não precisa ser o seu destino. É hora de avançar. Nos vemos no próximo vídeo.